Igreja, até parece que eu virei um contador de história. Histórias verdadeiras com bastante testemunhas que eles mesmos poderão falar sobre mim. Falar sobre o meu pecado, sobre o meu erro, sobre o meu engano, sobre a minha mentira, sobre a minha verdade, sobre a minha vida, sobre a minha morte. Um pau que entrou dentro do meu pescoço, quase saiu do outro lado. Eles podem falar. Mas os que vão se aproveitar vai ser pro lado do mal. Eles vão falar a banda podre do Renato. A parte boa, eles não divulgam, eles não colocam nas redes sociais. Isso também é com você. Aqueles que amam você, vai pegar o que é bom e vai mandar para o mundo, dizendo que Deus fez uma obra na tua vida. Porque o passado da gente não importa, o que importa é o nosso futuro, é o que você está fazendo hoje. E você, tendo uma condenação na tua vida, você tem que buscar o quê? Uma remissão. Você tem que buscar uma defesa. E a sua defesa de todo aquele que vive no mundo cruel, no mundo onde não há muito amor, onde não há muito apoio de alguém, só tem um que vem para te absolver. O justo juiz, o Deus que habita nos pináculos mais altos, elevados do céu. Esse sim. Então veja só, nós passamos o que passamos na face dessa terra. E por onde nós passamos, sabemos que, se não fosse Deus na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Sabemos que muitos por onde nós passar, eles vão odiar a nossa presença. E sabe o que me trouxe aqui para fazer vídeos, para que possa entrar no conforto da tua casa? Você querendo ou não, você aperta, dá um clique, lá está o irmão Renato, da favela do Dique do Pompeba, homem condenado à morte, homem que estava dentro de um poço, de um calabouço, homem que foi jogado dentro de uma fornalha, homem que foi jogado dentro de uma prisão, mas assim como Deus fez com Pedro, fez com o Renato. E isso machucou muitos, porque eles falavam, como diz a palavra, enquanto os príncipes se caluniavam e falavam contra mim, o Senhor estava trabalhando a meu respeito e trazendo cada vez mais. Quando falavam mais de Daniel, Daniel mais aparecia. Quando falavam mais de Sadraque, eles apareciam. E foi assim que o Senhor fez com Renato Modica. Sabe quem trouxe Saulo para dentro desta graça e foi um dos maiores apóstolos? Foram aqueles que criticavam Saulo. Eles falavam mal de Saulo. Eles corriam de Saulo. Eles não tinham coragem, como um servo de Deus, parar Saulo e dizer: Saulo, tem misericórdia de nós. Nós servemos um Deus que é o teu Deus também. Só que você não está entendendo o que está acontecendo, Saulo. E Saulo, por não entender as coisas de Deus da parte espiritual, Saulo batia nos crentes. E os crentes do vídeo lá, anunciar o evangelho na valentia, ir pra cima, que nem João, né? João ia pra cima, ô cambada de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Esse sim era valente. Eliseu, Elias também. O que é? Que desça fogo do céu e te consuma a ti teus 50. E não aceitavam afronta contra o seu irmão. E o que me trouxe para entrar no conforto da tua casa hoje, na casa dos meus amigos, na casa dos irmãos, das almas testemunhadas, na tua casa também, que se tornou meu inimigo, sem eu fazer nada para você. Olha, a salvação é individual. Ninguém vai me salvar, você não vai me salvar, eu não vou salvar você, mas podemos nos unir para que você possa tomar a tua santa ceia, sentar na tua mente um julgamento de pessoas. Não julgue ninguém, não ameace ninguém, não saia propagando a vida alheia de alguém, para alguém que nem sabe do que passou com a irmãzinha, você está levando para os outros, você está sendo um mensageiro de Satanás e um matador de alma. É por isso que muitos, igreja, eu estou vendo muitos, viu? Filhos de cooperadores, filhos de anciões, filhos de tanta gente se arrebentando na terra, porque eles não conseguem segurar sua língua e fica falando da irmãzinha que parou de congregar, do irmãozinho que parou de congregar. E o Senhor veio para os doentes, o Senhor veio pelos pecadores. Quem era você? Não, diz para mim, quem era você antes do Senhor te chamar? Muitos andavam na prostituição, muitos andavam no crime, muitos andavam no roubo, e tem muitos que ainda estão infiltrados no nosso meio, que andam no meio de falcatrua, enrola o pobre, enrola a viúva, enrola o necessitado, rouba a oferta da viúva, a oferta do necessitado, critica o povo na terra, persegue o povo na terra, e anda de paletó e gravata e vai para a igreja e volta e não tem prova. Sabe por que não tem prova? O diabo não vai mexer com a ferramenta que serve a ele. Satanás vai mexer com aquele que ora, busca, que ajuda o pobre, a viúva, o necessitado, que não fica falando mal dos outros por aí. É isso que faz, igreja. E você mesmo sabe que tem uma sentença sobre a tua cabeça de tudo que você fala. Quer que eu te diga onde está? Está em 7 de São Mateus.
Não julgue para não ser julgado. Porque da mesma maneira que tu julga, tu vai ser julgado. Da mesma maneira que você persegue, você vai ser perseguido. Você tem filhos, você tem filhas. O que você falar do povo alheio vai acarretar em cima dos teus filhos, em cima das tuas filhas. Ah, mas meu filho não tem culpa do que eu faço. Tem sim, e vou dizer para você que o culpado da condenação dos teus filhos é você, a tua boca, a tua língua. Lembra de quando jogaram Daniel na cova dos leões? Depois que ele foi tirado pela manhã, em que rei Dário foi lá e conversou com ele e viu que Daniel estava vivo, quando tiraram Daniel da cova, quem foi jogado dentro da cova dos leões? Foi só aqueles que jogaram Daniel dentro da cova dos leões? Não. Aprenda. Foi jogado eles, suas esposas que não tinham culpa e os seus filhos. Mas Deus fez isso pelos pecadores pagos inocentes. É o que está acontecendo hoje. Por muita burrada que fizeram no nosso país, inocente está pagando. Por muita burrada que muitos que diz que serviam a Deus, que falavam das coisas de Deus e que não eram de nós, estavam infiltrados no meio de nós, que são da sinagoga de Satanás, correram com as coisas erradas. E hoje, o povo, a humanidade está sofrendo porque muitos que diz que serviam a Deus, correram com o mal e apoiaram o mal na face dessa terra. Doa até quem doer, igreja. A gente tem que falar a verdade. É por isso que o Senhor nos trouxe aqui. É por isso que Deus tirou João também lá da ilha de Pátimo para falar a verdade. E quando começou a falar mais a verdade, foi preso na ilha de Pátimo. Ficou sumido por um tempo, mataram João Batista, acabaram com o Renato Módica da Náutica. Ele não vai falar mais nada. Mas de repente, quando pensou que não, a cela se abriu, Pedro saiu, Silas saiu, Paulo saiu, José saiu e lá vem de novo João Batista pregando o evangelho de Deus, falando da graça de Deus na terra. Você viu o que é, igreja? Não adianta. O que é de Deus, se é fonte de Deus, não adianta. Ela vai jorrar pela vida eterna. Não adianta. Agora veja só. Caminha na justiça. Busca a salvação da tua casa, da tua família. Olha aí muitos casamentos que se romperam por causa da... Falar da vida dos outros é fácil. Quero ver você construir uma vida de honestidade, de honrar a Deus e fazer a vontade de Deus na face dessa terra. Tá difícil? Não é difícil não, igreja. Não é difícil não. Difícil é falar da vida dos outros e depois vir uma prova muito grande na tua vida e destruir teu casamento, tua história, acabar com a tua vida. Muitos que atendiam a obra de Deus perderam as suas esposas por serem ignorantes, por ser briguentos, por não entender. Na frente da irmandade é um, por detrás é outro. E tá aí a deriva na terra. E hoje criticam a gente que estamos aqui. Quanto mais você falar da gente, Deus vai crescer na gente. Davi dizia: Senhor, enquanto os príncipes se caluniavam e falavam contra mim, o teu servo meditava na tua palavra e guardava os estatutos do teu mandamento dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. Senhor, toma os meus inimigos na tua mão, Senhor. Fere-lhe os queixos, quebra-lhe os dentes, Senhor. E o Senhor disse assim para Isaías: olha, eu criei o ferreiro. Ele vai assoprar a brasa, mas eu sei que eles vão fazer ferramenta contra muito do meu povo. Mas olha o que eu vou fazer. Também vou criar um asolador. E ele vai ficar quietinho. E no dia que eu mandar ele aparecer, ele vai aparecer. E toda arma preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. O Senhor dá poder para nós condenar, igreja. Aqueles que perseguem a obra de Deus. Aquele que mata a viúva, o pobre necessitado. Aquele que mata aquele que... Ele errou na graça. Não tem nada a ver com a vida dele. O justo juiz é Deus. É Deus que vai julgar. Mas tem muitos que já acham que tem um martelo do justo juiz Deus e veste uma toga. Uma toga, achando que veste toga de Deus para julgar o servo alheio para o seu Senhor. E se esquece que a palavra de Deus diz assim: ele está em pé ou cai, mas é meu filho. O Senhor disse para amar uns aos outros e não julgueis para que não sejais julgados. Olha, igreja, eu vou ver a data aqui rapidinho, tá? Posso? Para ficar marcado na nossa vida. Hoje é dia 26 de abril de 2026. A partir de hoje, quem tiver de pagar, vai pagar. Quem jogou Sadraque e Mesaque dentro da fornalha vai passar pelo forno, vai sentir a prova do fogo. Quem jogou Daniel dentro da cova do leão também. E aqueles que caluniaram, apontaram e divulgaram e colocaram José dentro da prisão, José tratou eles com amor. Mas o nosso Deus diz: tratarei com rigor todos aqueles que perseguirem o meu povo na face dessa terra. Tá vendo, igreja? Ele é o justo juiz. Ele não vai ter culpado por inocente, nem inocente por culpado.